assim, ele não aprendeu nada. Começou outro podcast. Como se você começar a trabalhar de novo é que você não aprendeu nada. Ou seja, a alternativa a isso é você nunca mais trabalhar ou ir trabalhar numa coisa que não tem nada a ver com isso. Eu não entendo. Eu até queria saber do pessoal do chat sobre isso que a gente conversou. Vamos fazer hoje um pouco diferente. O que o pessoal tá falando? Ó, aqui já chegou alguns comentários do tipo assim, ó, Monark, chama o Xbox 1000 Grau pro Monark Talks. Ele passou por um cancelamento pior e está exilado numa plataforma underground que nem você. Bem-vindo ao clube, é isso que eu ia falar. Monark, você representa uma ideia e um sentimento muito foda. Sim, inclusive do Xbox 1000 Grau, ele fica falando que eu ajudei a cultura do cancelamento. Eu discordo. Eu falei que eles falaram merda. Eu falei que nenhuma lei deveria punir eles. Mas falei que é legítimo da sociedade fazer o que quiser com a merda que tu falou, tá ligado? Tipo, no caso do Capim, ele fez uma piada que... Ok, eu entendo a piada da liberdade de expressão. Acho que a gente tem que ter liberdade de fazer esse tipo de piada. Mas é difícil defender aquela piada, entendeu? É uma piada que tinha um cunho que... era claramente meio preconceituoso, entendeu? Entendi. E aí fica difícil. Os caras não queriam, pedir desculpa pela insensibilidade. Eu pedi desculpa pela insensibilidade. Porque eu não posso bater... Eles não pediram desculpa? Eu acho que pediram, mas o Capim... Não sei, eu não lembro. Também não sei, eu não lembro também. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Flow, naquela época, tava começando, sabe? Sei. E a gente tava crescendo hype. A gente ficou com medo também. De dar muito braço a torcer pros caras E depois e aí vir pra cima da gente. Entendi. Eu acho que talvez a gente tenha exagerado um pouco em como a gente tratou, bateu. Foi bater, eu vi, meio que, vocês fizeram... Hoje em dia, com certeza, se faria diferente, né? Sim. Eu cogito a hipótese de chamar ele de novo lá no podcast, porque, tô no Rumble, foda-se, o que eles vão fazer agora? Exato. Né? Então, e eu acho que eu vacilei se pegar o contexto todo dessa cultura de cancelamento e como ela é nociva, eu acho que naquele momento eu podia ter feito... Ela é tão nociva que até você foi contaminado um pouco por ela. Exato. E até eu errei ali. Eu deveria ter... não defendido os caras, entendeu? Mas defendido Deixar que de eles falar. têm o direito... Bom, foi por isso que eu trouxe eles. Ninguém queria falar com eles. Exato. Eu fui o único que deu a oportunidade... Encheram o saco de vocês pra caralho, Pra né? caralho. E o Igor não queria que trouxesse. Ah, é? Não, eu fui o único que deu a chance deles se explicarem. Porque eles foram excluídos completamente como racistas e o caralho. Eu falei, mano, alguém tem que dar a oportunidade dos caras se explicarem. De dar a oportunidade deles darem a versão deles dos fatos. Entendeu? E eu fui o único no planeta Terra que deu essa oportunidade pra eles. Então eles ficam falando que, eu chamei eles pra lacrar, ou que eu aumentei a cultura do cancelamento. Não, eu tava lutando justamente contra isso. E a minha forma de lutar contra isso era dar espaço pra eles falarem. E eu deixei eles falarem, não fiquei interrompendo, eles tiveram a oportunidade de falar sem interrupções, numa boa. O que eu tinha que fazer era repreender eles veementemente por um erro na forma com que eles comunicaram. Eu não acho que aquela piada é da hora. Eu acho uma piada de bosta. Como a gente falou aqui, tá falando várias vezes, que o jeito que você falou foi totalmente errado. Sim. É uma piada de bosta, mas, vai aí, dá a sua versão. E eu não acho que vocês são... Eu falei pra eles naquela época, eu não acho que vocês são racistas. Ah, você falou? Falei. E eu acho que vocês têm que... continuar. Eu acho que vocês têm que ter liberdade, entendeu? E, eu acho que eles têm hoje em dia liberdade. Tá no Twitter. Eu acho que a discussão tá aberta, né, cara? A discussão tá aberta. Isso é importante. Ó, a Mayara Ferreira, ela mandou uma mensagem falando o seguinte: eu entendo e concordo com sua visão sobre liberdade e liberdade de expressão, mas enxergo a internet como um mundo novo que ainda está na pré-história. Então não seria mais correto nós, mais evoluídos, não debater alguns assuntos? Beijo pra vocês e pros haters do chat. Bom, primeiro que tem uma suposição de merda aí que você é mais evoluída, né? Só porque você entendeu esse negócio de liberdade de expressão, que é uma ideia uma ideia complexa e não é todo mundo, não quer dizer que você é mais evoluído que os outros. Essa mesma mentalidade que nutre o cancelamento hoje em dia. De nós somos mais evoluídos, portanto já decidimos o que é certo e errado, portanto esse é exatamente o que deve ser dito ou não. Por isso que eu não concordo que a gente não deve falar essas coisas. Não deve pensar que a gente está evoluído e, portanto, a sociedade não está preparada para ideias. Muito pelo contrário.
contrário. Se existe alguém que já conseguiu chegar numa ideia boa e a gente percebe que a maioria da sociedade ainda não chegou nessa ideia, é o nosso papel discutir essa ideia para que as pessoas tenham cada vez mais oportunidades de vê-la. E assim elas vão evoluir neste tipo de raciocínio, entendeu? Então eu discordo plenamente de você se pôr num patamar de superioridade intelectual e achar que você deve ficar deixando boas ideias. Alguns assuntos não devem ser discutidos. Ela É. fala. Ou achar que alguns Não é assuntos isso? não devem ser É isso. discutidos por causa que as pessoas são burras. Eu não também concordo nisso. Eu não concordo. Acho que a gente tem que trazer as pessoas para o debate, né? Todo mundo tem que... A gente tem que ajudar as pessoas a discutirem e vão acontecer erros nesse caminho, não tem jeito. Mas todo mundo tem que ter argumentações melhores, ideias melhores. As ideias, elas são postas à prova toda hora, né? Quando às vezes uma coisa que não deu certo nunca vai dar e já é uma merda. Sim. Racismo também, machismo, todas essas coisas. Agora, não discutir essas coisas É um absurdo. é absurdo, não pode deixar, senão... E vai fazer com que eles tenham a possibilidade de ter força, É. na minha opinião. É que negócio, né? Não pode apagar as coisas. Aconteceu, é uma merda, a gente tem que falar sobre isso, né? Ó, o Matheus Geres me mandou aqui, ó. Monark, você se considera uma pessoa mais sábia depois do episódio? Percebo que você está mostrando a todos que sempre foi e é mega inteligente nos assuntos. Te vejo muito mais polido e perspicaz nas suas colações e ideias. Colações? Acho que Colocações, Colocações. acho que veio faltando. O tradutor lá, É. o autocorrect. Cara, eu tava vacilando num quesito da minha vida. Que era o meu consumo exagerado de substâncias. Que deixam você fora do controle desse... Exato. Eu tava totalmente fora de controle. Porque, cara, é diferente falar contigo assim, cara, é muito diferente. Você tá atento, você tá desperto, você tá usando as palavras certas, entendeu? É diferente. Sim, eu tava usando uma quantidade de drogas, maconha e álcool inumana. Que me tirava completamente o controle de ser realmente... Da quantidade, eu não tenho nem ideia. Era quantas maconhas você fumava o dia? Cara, eu fumava o dia inteiro. Era Toda tipo você 5 falava. baseado por dia, entendeu? Tá. De uma maconha muito potente. Então é uma maconha que te deixa chapadaço. E aí ainda ficava bêbado com 3 garrafas de vinho. Com também. bebida e maconha potencializa uma Potencializa uma coisa com a outra. Então Entendi. eu tava vacilando nesse sentido. Eu tava num... Era uma bomba relógio, né? Eu era uma bomba relógio. Podia ser isso, podia ser outra coisa, mas alguma coisa ia falar merda, porque você ia bebendo e ia ficando... Sim, tipo... E olha, isso é inclusive um E não só de falar besteira, às vezes de ser indelicado com o convidado, com convidado. Já devo ter sido muitas vezes. Isso é um testamento da minha essência. Porque eu, alteradaço durante esses 3 anos, você nunca viu um preconceito saindo da minha boca. Você nunca viu uma ideia de maldade saindo da minha boca. Eu me pus em situações que eu estava extremamente fora do controle da minha mente e mesmo assim eu nunca falei uma merda racista, nunca falei uma merda preconceituosa, eu nunca falei esse tipo de coisa. Não é da minha essência, não é da minha natureza, eu não penso isso, eu não acredito nisso. Por isso que mesmo eu alcoolizado, chapado, eu não falo esse tipo de coisa, entendeu? A merda que aconteceu eu falei alguma coisa que é uma defesa da liberdade de expressão, só que do jeito que eu falei foi uma merda. E abriu margem para interpretações como se eu estivesse falando uma merda. Mas você entende as pessoas assistirem aquilo e ficarem revoltadas, porque tá totalmente bagunçada Eu entendo. as ideias, cara. Eu entendo. Quando eu assisti aquilo, eu falei... Eu assisti na madrugada, eu acho. Começou a pipocar na madrugada, porque eu acabei o podcast. Eu falei, caralho, cara, vai dar muita merda, porque... Nem eu entendi direito o que ele quis dizer. Eu sei o que você pensa, mas eu não entendi o que você quis dizer naquele jeito. É porque eles tiraram do contexto. Né? Exato. Se você tivesse o contexto Aí eu fui todo- assistir a live inteira, entendeu? Sim. Porque eu só tinha visto o corte. E aí a gente teve que tirar a live inteira porque Ah, é claro. né, tá sendo todo um processo jurídico Exato, ali, exato, então exato. manter ela poderia agravar Agravar mais a juridicamente, situação. entendeu?